mon amour, la bienvenue, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Francês com Cris Deta. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Resolver o seu problema de entender o francês falado. Me conta aí, tá difícil entender o francês falado? O francês que os nativos falam? Quando você escuta o francês, você fica, meu Deus do céu, não tô entendendo uma só palavra do que eles dizem. Então, se você tá com esse problema, se você tá com essa dificuldade, esse vídeo é para você. Então já quero pedir para você dar um like aqui embaixo no vídeo, procura o joinha, clica no joinha, se inscreve no canal, porque toda segunda-feira ao meio-dia entra um vídeo novo e quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas do horário do Brasil, eu faço um aulão, uma aula completa, uma aula com muito conteúdo, muito densa. Se você quiser aprofundar o seu francês, então em algum lugar aqui embaixo do vídeo também tem um link para você se inscrever na minha lista e reservar o seu lugar na minha sala de aula toda quarta-feira. Então, bora lá que eu quero falar com você sobre essa dificuldade, o porquê que você não entende o francês falado. Você pode, às vezes, inclusive, entender o francês escrito, quando você lê alguma coisa, quando você lê um livro, quando você lê uma notícia, quando você lê alguma coisa em francês, mas quando você escuta, você tem essa certa dificuldade. Então, a gente hoje vai resolver esse problema, beleza? Vem comigo que eu vou te levar para o meu quadrinho. Esse mapa mental para a gente entender um pouquinho o porquê que você não entende o francês falado e não só porquê que você não entende, mas também como você pode resolver esse problema, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é isso aqui, ó, o francês do cursinho e o francês da vida real. A conta não fecha, mon amour. Se você só tem escutado ou estudado pelo francês do cursinho, e aí quando eu falo francês do cursinho, eu tô querendo dizer aquele francês super tradicional, aquele francês com palavras escolhidas. Então vou colocar aqui, ó, método tradicional, palavras escolhidas, palavras que são mais fáceis, um vocabulário mais fácil, um vocabulário mais lento, uma pronúncia mais lenta, uma velocidade lenta, você de fato não vai conseguir entender quando você se deparar com pessoas falando francês da vida real. Porque no francês da vida real, como eu falo em português, como você fala em português, o francês da vida real, ele é mais rápido, ele é mais veloz, ele tem palavras que são cortadas pela metade, palavras que são cortadas as últimas sílabas, palavras que se juntam umas às outras. Então, para você ter uma ideia, olha o que acontece quando a gente aprende o francês do cursinho, né? Você vai aprender essa frase aqui. Je ne sais pas. Eu não sei. Je ne sais pas. Só que, quando você escuta um nativo falar francês, isso aqui, je ne sais pas, vira je sais pas. Je sais pas. Percebe? Je ne sais pas vira je sais pas. Ao mesmo tempo, se você tiver um je suis, vou colocar aqui, olha, je suis français, eu sou francês, vira je suis français. Então, percebe que essa conta não vai bater? Se você só trabalhar com o francês do cursinho, você de fato não vai conseguir entender o francês da vida real, tá bom? E aí uma outra coisa que a gente precisa falar é, Cris, não entendo o que os nativos falam. Que nativos, mon amour? De que nativos você está falando? Porque, na verdade, o francês é uma língua falada em mais de 60 países e estados. Na África, na Europa, nas Américas, na Ásia. Então, em cada um desses lugares você vai ter pessoas com sotaques diferentes, com vocabulário diferente. É só você pensar no português do Brasil e no português de Portugal. Apesar de ser a mesma língua, tem uma pronúncia diferente, tem vocabulário diferente. E isso também acontece com o francês. Então, quando você pensar em nativos, você precisa pensar nativos de onde? Se você quer, por exemplo, migrar para o Canadá, se os seus planos são migrar para o Canadá, você precisa ouvir o francês canadense, o francês do Quebec. Então, você vai se expor, você vai escutar mais os nativos dessa região, para você se acostumar com essa pronúncia, tá bom? Uma outra coisa muito importante é o quanto você ouve de francês. Pensa aqui, mon amour, que você tem
é um dia de 24 horas, dos quais você está dormindo alguma delas, né? Umas 8 horas, 7, e o resto do tempo você está ouvindo português. É claro que você não vai se acostumar com o francês se você não escutar. Então, coloque, vou botar aqui, coloque o francês na sua rotina. Então, você vai colocar francês na rotina. Você tem que ouvir o máximo possível. Mesmo que no início você não entenda 100%, você vai ver que à medida em que você progride, você vai entendendo mais, tá bom? E uma outra coisa é trabalhar com documentos de francês autêntico. O que é isso, Cris? Existe uma diferença entre um áudio, um vídeo que você estuda no cursinho, ele é preparado para você, eu falei sobre isso aqui em cima, o vocabulário é escolhido, a velocidade é mais lenta, a dicção é mais articulada. Quando você trabalha com um documento autêntico, ou seja, a pessoa não fez aquele vídeo, a pessoa não fez aquele áudio para você aprender, ela fez porque é alguma coisa da vida dela. E aonde você encontra isso? Vídeos no YouTube, stories no Instagram, quando você segue, por exemplo, influenciadores e influenciadoras de língua francesa. Nos filmes e séries que você vê, ali você também tem o francês autêntico, porque aquilo ali não tem uma velocidade controlada da língua, o vocabulário não é escolhido, então você tem ali o francês da vida real. E podcasts também. Então, dessa forma, com esses 4 exemplos aqui, vídeos no YouTube, stories no Instagram, filmes e séries e podcasts, você pode distribuir o francês na sua rotina, se acostumando com a pronúncia dos nativos e trabalhando o francês da vida real. E aí, você vai passar a entender o francês falado. Entendendo o francês falado. Percebe que para entender o francês falado, para entender o que dizem os franceses, não basta simplesmente você ligar um vídeo, você ligar uma música e começar a ouvir. Você precisa ter um método, você precisa ter um passo a passo para você inserir isso na sua rotina e para que isso passe a fazer sentido para a sua escuta, para o seu entendimento, para o seu cérebro, tá bom? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se eu te dei uma luz aí sobre como melhorar a sua compreensão do francês falado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, não esquece também de dar o like no vídeo se você não fez isso e a gente se vê na próxima aula.